Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos. Aulinha de filosofia hoje. Nós iremos começar a falar sobre os contratualistas. Quem são eles? São pensadores, filósofos que vão vir com a ideia do contrato social, tá? Olha só, nós vamos começar hoje por Thomas Hobbes, mas vamos falar nas próximas aulas sobre John Locke e sobre Rousseau, tá? São eles que são vistos como os grandes contratualistas, ok? Começando a falar sobre Thomas Hobbes, eu preparei uma pequena biografia para a gente entender de onde veio, onde viveu, em qual tempo viveu, porque isso é interessante para a gente entender a ideia desses pensadores, tá? Então vamos lá. Thomas Hobbes foi um filósofo que a gente chama de filósofo absolutista, tá? Vai viver durante o absolutismo. Ele vai viver durante o século XVI e XVII por 91 anos, então ele vai viver bastante tempo, né? Ainda mais pensando nessa época. Ele vai influenciar bastante onde ele vai nascer, que é na Inglaterra. Ele nasceu ali no sul da Inglaterra, vai viver durante algum tempo nos burgos. O que é um burgo? É uma cidade que surgiu durante a Idade Média, as primeiras cidades que surgiram, tá? Ele vai ser criado por um tio que vai ser muito influente ali dentro da sociedade inglesa, um cara que tem um poder aquisitivo muito bom, e ele vai se tornar teólogo, tá? Ele vai estudar e se formar ali dentro de Oxford. Ele vai ser um grande político da sua época, ok? E a gente vai estudar aqui especificamente sobre a sua obra Leviatã. O que traz essa obra pra gente? A princípio, Thomas Hobbes vai vir com a ideia do jus naturale, que são direitos naturais dos homens. Ele usa muito essa palavra homens, tá? Dentro dessa obra. Até porque a gente sabe que a historiografia ela é muito machista. Mas eu quero que vocês peguem tudo isso e tragam para homens e mulheres, ok? Então vamos lá. O homem nasce com jus naturalis, com seu direito natural, e eles vão viver no que a gente chama de estado de natureza. Ou seja, os homens vão nascer livres, eles vivem em constante guerra, tá? Nós vamos nascer com esse estado natural, né? E esse estado natural, para Hobbes, é um grande problema. Existe uma frase que é muito tida como se Hobbes tivesse falado, mas não foi ele que falou, é mais antigo, é anterior a Hobbes, que é a seguinte: o homem é o lobo do homem. O que ele quer dizer com isso? Que o homem é um selvagem e ele mesmo se destrói, ok? Então o homem vive em constante guerra com os outros homens e até mesmo consigo. Então, Hobbes, nessa obra, Leviatã, inclusive, ele tenta muito explicar os sentimentos humanos, para que depois ele aprofunde e fale sobre o contrato social. E aí ele vai vir com a ideia do seguinte: o que um homem pode esperar de um outro homem? Não pode esperar coisas muito boas, não pode esperar o respeito dos outros homens, ok? Porque, por exemplo, se a sua honra for ferida, você vai querer, de certa forma, resgatar a sua honra, ok? Então, você vai acabar atacando essa outra pessoa. Isso tudo é o estado natural que ele fala. Ou seja, eu fui desrespeitado, eu vou atacar essa outra pessoa que me desrespeitou. Então, o homem, para ele, vive nessa constante guerra. E aí vem aquela ideia. Então, Hobbes está dizendo que o mundo é dos mais fortes? Não, Hobbes, inclusive, em um parágrafo, em uma página, ele vem falando sobre isso e ele vai dizer o seguinte: que até mesmo o mais fraco pode vencer sim o mais forte. Por quê? Aí ele vai usar algumas palavras específicas. Porque esse mais fraco pode ter algumas maquinações, ele diz em maquinações, e esse mais fraco também pode estar em confederação com outros, ou seja, em conjunto com outros, para atacar esse homem que, de certa forma, o desrespeitou. Então, ele está dizendo que existe uma igualdade de condições. Porém, existe a possibilidade, sim, de um derrotar o outro
por conta dessas maquinações e por conta de confederações. Ele usa exatamente essas palavras que eu falo para vocês, tá? E aí, é nesse momento que ele vai começar a falar sobre o Estado, vai começar a falar sobre o contrato social. Porque ele vem com a ideia de que o ser humano ele vai abdicar do seu estado de natureza, desse estado livre, desse homem lobo do homem, e vai dar a sua liberdade. Vai falar assim, eu estou dispondo da minha liberdade para que o Estado crie regras, leis que me mantenham, de certa forma, civilizado, vamos dizer assim, tá? Então, para minha proteção, eu pego esse meu estado de natureza, essa minha liberdade, e dou para que um homem governe. Quem é esse homem que a gente está falando agora? Os reis absolutistas, ok? Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu pego minha liberdade, entrego para um cara governar, nós estamos falando do contrato social de Hobbes nesse momento, ok? Um grande exemplo que a gente pode usar, falando desses reis absolutistas, vai ser Luís XIV, né? Que também é conhecido como Rei Sol. Ele é um rei absolutista, um grande absolutista ali dentro da França. E ele até fala a seguinte frase: o Estado sou eu. Ou seja, as regras, as leis são estabelecidas por mim e por mais ninguém. Quem manda aqui sou eu. É exatamente isso que Hobbes está falando. Eu peguei a minha liberdade e entreguei a um outro homem. E ele vai criar as regras, ele vai fazer a lei. E em contrapartida, ele vai me dar uma certa proteção, ok? Então, nós estamos falando deste tipo de contrato social, que a liberdade é dada a um monarca absolutista, tá? Absolutista. Prestem atenção, é um governo que acontece para o povo, só que a lei é feita pelo rei, ok? E aí a gente vai vendo, quando a gente for lendo, vai lendo o livro Leviatã, em um determinado momento vai surgir a real figura do Leviatã. Vou colocar para vocês aí a figura dentro do blog para vocês observarem. Essa figura é de um grande homem, né? Você pode perceber que ele é um gigante e ele tem uma coroa. Se você perceber, o corpo é feito por homenzinhos, né? Por pessoas. Ele tem uma espada e um cetro e eu vou explicar o que significa cada coisa. Vamos lá. Primeiro, a coroa, que vai representar justamente esse poder real do monarca absolutista, ok? E aí, como eu disse para vocês, é um grande homem, é um gigante. Isso significa justamente a superioridade que esse monarca absolutista vai ter, ok? Então, ele é o gigante no mundo. Ele é maior do que todas as outras pessoas. A espada trata-se muito do poder militar, né, que é atribuído a esse monarca absolutista. Ele dá uma proteção ao povo, como eu disse para vocês. E o cetro, ele vem muito com a ideia do poder religioso. A religião está muito ligada aos monarcas absolutistas. Não em todas as monarquias absolutistas isso vai acontecer, mas simboliza isso nessa figura, ok? E o corpo, percebam que é formado por pessoas, como eu disse anteriormente. Isso significa justamente esse contrato social que eu falei para vocês. Porque foram as pessoas, esse grupo grande de pessoas, que vai dar esse poder ao rei absolutista. São essas pessoas que vão passar a sua liberdade para o rei absolutista. Então, o rei absolutista é formado por essas pessoas. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos dizer que esse rei absolutista tenha um grupo lá, um determinado grupo, um pequeno grupo de pessoas que estão criticando muito esse rei absolutista, falando que determinadas ações desse governo não está certo, enfim, fazendo algumas críticas ao rei absolutista. E aí esse rei absolutista decide matá-los, né? Vamos matar esses críticos, vamos nos livrar desses críticos, o que acontecia muito nessa época. Então, o rei absolutista vai enforcar, guilhotinar, enfim, vai fazer o que quiser com esses críticos.
E aí, outras pessoas vão chegar ao rei e vão perguntar, mas por que que você matou? Só porque eles criticaram você? E o rei provavelmente iria responder o seguinte: não fui eu que matei eles, foram vocês. Vocês me deram o poder de fazer por vocês. Então, essa morte não foi culpa minha, essa morte vai ser culpa do povo, das pessoas. É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam, tá? É mais ou menos essa ideia mesmo, de que o rei, ele age pelo povo, ele age para o povo, ok? Meninos, essas ideias de Hobbes, como eu disse, vai ser aplicada ali dentro da Inglaterra durante muito tempo, mas depois de um tempo vai cair em desprestígio, né? Porque a princípio é um governo para o povo, mas depois de um tempo, essas filosofias absolutistas vão mudar um pouco e vão vir com a ideia de que o rei é um representante de Deus aqui dentro da Terra, então as ideias de Hobbes vai cair um pouco em desprestígio. Bom, é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre Thomas Hobbes. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham pegado a ideia dele. Qualquer dúvida, é só me procurar, gente. Tchauzinho.